Olá, veja agora o que é notícia no Parlamento Mineiro. Novas tecnologias podem alavancar tratamento de câncer no SUS. CT Vacinas projeta Minas no cenário científico nacional. Juristas se posicionam contra a anistia a golpistas de 8 de janeiro. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Os presidentes das Assembleias de Minas e do Espírito Santo destacaram a necessidade de fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois estados. Os parlamentares se reuniram nesta quinta-feira no plenário do Legislativo Mineiro, que fez uma homenagem aos 190 anos do Parlamento Capixaba. A sessão plenária foi interrompida para receber o presidente da Assembleia do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos. O chefe do Legislativo Capixaba recebeu uma placa comemorativa pelos 190 anos do Parlamento Estadual. Em seu discurso, o presidente da ALES destacou as semelhanças entre os dois estados vizinhos e a importância da união entre os parlamentos. Já o presidente da Assembleia Mineira, Tadeu Leite, ressaltou o compromisso de ambos com a transparência, a inovação e a sustentabilidade. Durante a homenagem aqui no plenário, os presidentes das duas casas destacaram não apenas os laços históricos e geográficos entre os estados, mas também as pautas comuns que unem deputados de Minas Gerais e Espírito Santo. Entre os temas prioritários estão a repactuação do Acordo de Mariana, os impactos das mudanças climáticas e a renovação das concessões ferroviárias. Tudo isso tem temas que nós podemos discutir. Como é que nós vamos poder fortalecer ainda mais a nossa agricultura? O Espírito Santo é um grande produtor de café, Minas Gerais também. Nós podemos juntos fazer uma produção de café e de muito mais qualidade. A duplicação da BR-262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, é um sonho que até hoje não foi concretizado. Então nós precisamos nos unir justamente para cobrar da União Federal uma resposta que ela não nos deu até hoje. O que a gente está fazendo aqui hoje é, de uma certa forma, uma interação, vendo o que é possível fazer em conjunto, mas mais do que isso, o que deu certo no Espírito Santo, o que podemos avançar aqui no estado de Minas Gerais. Então é muito bom, em nome de toda a Assembleia, receber o presidente da Assembleia, o Marcelo Santos, aqui, que já é um amigo, mas mais do que isso, a gente poder ter esse relacionamento cada vez mais próximo dos dois estados. Exemplo dessa cooperação entre os dois legislativos foi destaque no encontro. A CIP, Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce. Formada por deputados de Minas Gerais e do Espírito Santo, a comissão busca um novo acordo de reparação para as vítimas do rompimento da barragem de Mariana em 2015. E para falar sobre a CIP Rio Doce, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos. Heitor, vamos falar então da CIP. Começando, eu queria te pedir para você explicar como é que funciona essa comissão que junta dois estados, né? Pois é, Jonita, nosso colega Ricardo Beguini contou aí na matéria, são deputados estaduais de Minas e do Espírito Santo que formam essa comissão aí dos dois estados. São 10 deputados, né, Jonita? 5 de cada estado aí nesse desenho da CIP. No último biênio, 23 e 24, quem presidiu essa comissão foi uma deputada capixaba. E o Leleco Pimentel, deputado aqui da Assembleia de Minas, era o vice. Agora o deputado Leleco vai assumir a presidência aí da CIP pelo próximo biênio. O Rio Doce, né, Joanitas? Muita gente, claro, já ouviu falar do Rio Doce, nasce aqui em Minas Gerais, nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço. São quase 1.000 quilômetros aí de rio, atravessando mais de 200 cidades mineiras e quase 30 cidades lá do Espírito Santo, até chegar lá no Oceano Atlântico, né? A CIP Rio Doce foi criada em 1999, já tem um tempinho aí que ela existe exatamente para acompanhar a elaboração e execução dos planos de desenvolvimento da bacia, também dos assuntos de preservação desse espaço importante aqui dos dois estados. E sempre teve também, Jonito, uma pegada de diagnóstico, de apurar a situação, especialmente ambiental e das comunidades ribeirinhas ali do Rio Doce. A gente viu isso nas visitas, em debates, em audiências que já foram realizados aí pela CIP Rio Doce. E sobre a atuação da comissão, a gente pode dizer que ela se divide em dois momentos. De 99, na criação, até 2015, e aí, Joanita, o foco eram exatamente esses planos, era a questão aí de
por exemplo, um dos pontos que sempre se tentou é tornar o rio navegável, coisa que não foi conseguida até hoje. E nesse processo a gente viu muitas denúncias de assoreamento, de mau uso do rio ao longo aí desses 15 anos, né, vamos dizer assim. E vem 2015, o desastre da Samarco lá em Mariana, e aí é um novo momento, que agora todas as atenções, o foco de atuação da CIP está no trabalho de repactuação, de ressarcimento, de reparação dessas vítimas, aí já 10 anos, né, Joanita, esperando pelo efetivo ressarcimento aí de tudo que aconteceu. Muitos dizem, falam essa frase, que foi algo que quase matou o Rio Doce, né? A gente viu várias reportagens, inclusive estivemos por lá. Então, as discussões estão em cima disso. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal homologou um acordo de 170 bilhões de reais para ressarcimento das perdas do Rio Doce. Bom, as ações desse acordo vão se prolongar pelo tempo e ainda tem até ação judicial ocorrendo fora do país, também de ressarcimento de milhares de vítimas que entraram na justiça lá fora. Então, é um assunto inconcluso e a CIP Rio Doce vai atuar muito em cima, especialmente dessa questão da reparação pelo desastre lá em Mariana, é o que a gente vai acompanhar também. Com certeza. Heitor, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, Joanita. Cerca de 700 mil brasileiros, infelizmente, devem descobrir um câncer até o fim deste ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. A cura depende do estágio em que a doença foi diagnosticada e do tratamento, que no país varia muito entre o que está disponível no SUS e na rede privada. A incorporação de novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde foi discutida em uma audiência. Natália Bini acompanhou. A descoberta de um tumor já abala o paciente e a família. Muitas vezes, a angústia é ampliada pela falta de dinheiro para pagar o tratamento mais eficaz do mercado. E no Sistema Único de Saúde, a incorporação de novas tecnologias caminha a passos lentos, afirmaram os médicos que participaram da reunião. Eles apontaram a evolução dos tratamentos disponíveis: radioterapias de alta precisão, quimioterapia personalizada, imunoterapia e biópsias líquidas, exames que detectam no sangue fragmentos e DNA do tumor. Mas tudo isso é caro e falta orçamento público. Por isso, o analista do Ministério da Saúde contou que, antes de adotar qualquer novo procedimento, o órgão conta com a avaliação de um comitê composto por representantes da área da saúde, do governo, médicos, hospitais e farmácias. Porque nem sempre o que funciona para um paciente vai dar certo para outro. E o benefício clínico precisa ser bem investigado, porque pode aumentar a sobrevida, mas intensificar os efeitos colaterais. De qualquer forma, entre 2023 e 2024, o SUS incorporou 16 novos protocolos para o combate ao câncer. Em Minas, a representante do governo disse que há investimentos em pesquisa para desenvolver novos medicamentos a partir da FUNED. Além de priorizar recursos para incorporar novas tecnologias no tratamento, os participantes enfatizaram a importância de ampliar a prevenção e o diagnóstico. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e quanto mais cedo a doença for descoberta, mais simples os tratamentos e maiores as chances de cura. O melhor para a gente combater o câncer é ainda a prevenção. Os exames precoces, tendo em vista que o câncer, quando descoberto em fase inicial, ele tem mais de 80% de chances de cura. Também nesta quinta-feira, uma audiência pública destacou o pioneirismo do trabalho do Centro de Tecnologia de Vacinas, o CT Vacinas da UFMG. E com o avanço desse local de pesquisa, Belo Horizonte deve ganhar, no ano que vem, um Centro Nacional de Vacinas. A primeira vacina totalmente desenvolvida no Brasil está a um passo de ser aprovada pela Anvisa. Nas duas primeiras etapas de testes em humanos, a Spintec do Centro de Tecnologia de Vacina da UFMG apresentou proteção para mais variantes da Covid-19 do que as vacinas disponíveis hoje, a um custo menor para a saúde pública. Resultados comemorados durante a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que discutiu a importância do CT Vacinas para Minas e para o país. A nossa visão é justamente essa, se apropriar do conhecimento de como produzir medicamentos, vacinas, testes
em território nacional e, sobretudo, em Minas Gerais, para que a gente possa patrocinar, através disso, um salto de qualidade na vida da nossa população. Pesquisadores aguardam a autorização para o início da terceira e última fase de testes, com mais de 5.000 voluntários em todo o país, com expectativa de começar em 2026. Se tudo correr bem, em até 3 anos, a vacina mineira pode estar disponível para a população. A tecnologia e a experiência adquiridas pela equipe já estão sendo aplicadas no desenvolvimento de imunizantes contra malária, dengue e leishmaniose, por exemplo. Doenças consideradas negligenciadas por afetar principalmente populações de baixa renda e por não despertar o interesse econômico para pesquisas e desenvolvimento do setor privado. Segundo os pesquisadores, existe hoje no país um abismo entre as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades e a indústria farmacêutica, o que eles chamam de Vale da Morte. E o Centro Nacional de Vacinas, que está sendo construído na capital, além de ampliar o trabalho de biotecnologia do CT Vacinas, vai ser uma ponte entre o conhecimento acadêmico e a produção em escala para o mercado. O novo Polo Nacional de Imunizantes deve entrar em operação no segundo semestre de 2026 e acelerar o desenvolvimento de vacinas, imunobiológicos e testes de diagnóstico para doenças. Para o coordenador do CT Vacinas, o desafio passa então a ser garantir os investimentos em pesquisas científicas. Agora, a nossa grande preocupação hoje nós montamos uma equipe altamente qualificada, uma infraestrutura, o prédio deve ser concluído até o fim do ano, começo do ano que vem, é como manter esse sistema. E é isso que nós temos aí discutido com os ministérios, secretarias do Estado, estamos trazendo aqui hoje para a audiência. A gente tem próximos passos aí, uma nova audiência para a gente debater aí a questão de investimento, da produção nacional, o investimento, né, essa vinculação investimento naquilo que é produzido nacionalmente e também falar sobre mulheres na ciência. Nós tivemos 2 grandes pesquisadoras compondo essa mesa de trabalho e um diálogo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. O lançamento da campanha Anistia Não, Golpistas na Prisão, em Minas Gerais, foi tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Advogados, integrantes de órgãos de justiça, professores de direito e deputados participaram do encontro aqui no Plenarinho 2 da Assembleia. A campanha foi lançada nacionalmente em março pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia como uma forma de mobilizar a sociedade contra o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e pretende anistiar os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. A campanha prevê a realização de manifestações, divulgação de textos, vídeos e lives nas redes sociais para informar a sociedade sobre o risco que os atos de vandalismo representaram à democracia. Na medida em que o povo compreende o que é democracia e o que é o Estado democrático, poderá defender esse Estado democrático de direito. Preso na época da ditadura militar, Nilmário Miranda ressaltou a importância da responsabilização e da memória para a democracia. Ter democracia significa ter também a memória e a verdade sobre a escravidão, mas sobretudo a ditadura militar de 64, 85. É o que nós estamos empenhados. E a discussão sobre o golpe tem tudo a ver com isso, 100% a ver com isso. A presidenta da comissão, deputada Bela Gonçalves, ainda aproveitou o encontro para comemorar a decisão judicial favorável à instalação do Memorial de Direitos Humanos no local do antigo DOPS, em Belo Horizonte, onde funcionou um dos principais centros de repressão da ditadura militar. O espaço está ocupado há meses por movimentos sociais que pedem a abertura do prédio para a visitação do público. A Justiça reconhece a legitimidade da ocupação do memorial e determina uma audiência de conciliação para a gente discutir a implementação desse memorial no próximo dia 30. E é assim que nós queremos ver essa discussão tratada. Não é com polícia, não é com repressão, não é com tudo aquilo que lembra, inclusive a tortura, a violência que aconteceu na sede do antigo DOPS. E sim com diálogo, com democracia, com recuperação da verdade, da memória e da justiça.
O Assembleia Fiscaliza reúne as atividades de fiscalização desenvolvidas pelas comissões e é composto por 3 frentes. A gente vai explicar aqui. A prestação de contas do governo ocorre 2 vezes por ano. Este semestre será entre os dias 2 e 12 de junho. Secretários de Estado e dirigentes de órgãos públicos virão à sede do Parlamento para dar informações, responder questionamentos dos deputados. Antes das reuniões, as comissões definem os temas que devem ser priorizados na elaboração dos relatórios e apresentações dos órgãos e entidades do Executivo. E nesta quinta-feira, mais 3 comissões aprovaram as ênfases para a prestação de contas do governo. Próximo à Assembleia Fiscaliza, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quer apurar como o governo tem promovido o equilíbrio entre o agronegócio e a conservação ambiental. A comissão também vai cobrar da Secretaria de Meio Ambiente informações a respeito da Lagoa da Petrobras, situada na região metropolitana de Belo Horizonte. Os deputados querem saber como está o tratamento dos efluentes industriais e o processo de licenciamento ambiental da lagoa. Já a Comissão de Direitos Humanos vai cobrar da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social informações sobre a política de assistência social e de atendimento à população em situação de rua, além de ações nas áreas de segurança alimentar, direito à moradia e acesso à terra. Por fim, a Comissão de Desenvolvimento Econômico vai requerer informações de 4 secretarias estaduais. Da Secretaria da Fazenda, os deputados querem informações sobre incentivos fiscais para a produção de vinho e cachaça em Minas Gerais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico deverá apresentar dados sobre o atual ambiente de negócios em Minas Gerais, o circuito mineiro de oportunidades e negócios e o alinhamento com os municípios do Minas Reurb. A Secretaria de Cultura e Turismo deverá informar o andamento da política de fortalecimento dos circuitos turísticos e as ações voltadas ao desenvolvimento de infraestrutura para acolhimento dos turistas. E a Secretaria de Planejamento e Gestão deverá prestar informações sobre a gestão do serviço de vistoria veicular, com foco nos problemas enfrentados pelas empresas credenciadas de vistoria. Continuando a explicar aqui as peças dessa fiscalização, a gente tem o tema em foco, que é bienal. O que significa isso? Cada comissão já definiu as áreas que serão monitoradas em 2025 e 2026. Veja alguns requerimentos relacionados a essa frente de fiscalização que foram aprovados nesta semana. Na Comissão de Educação, parlamentares aprovaram 3 requerimentos com pedidos de informações ao secretário da pasta, Igor Alvarenga. O objetivo é saber detalhes sobre o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação entre 2019 e 2024 e ainda a execução das ações do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, e da Lei Orçamentária Anual. As deputadas e os deputados querem também os dados sobre convênios com os municípios para a construção de escolas infantis, a transferência de escolas estaduais para as redes municipais, transporte escolar rural e cursos de formação de servidores. Já a Comissão de Meio Ambiente aprovou documentos pedindo audiências públicas para debater licenciamentos, informações sobre a qualidade da água e pedidos de providências a órgãos públicos a respeito do descomissionamento de barragens de rejeitos, criação de banco de dados sobre moradores em áreas de risco de desabamento dessas estruturas e acesso à água potável para a população impactada. Serão notificadas a Copasa, as Secretarias de Estado de Meio Ambiente e de Saúde, prefeituras e mineradoras. Os impactos da mineração também foram o foco dos requerimentos da Comissão de Administração Pública, que quer informações sobre a reparação relativa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. As questões vão ser enviadas às prefeituras de Mariana e Barra Longa,
à Agência Nacional de Águas, ao Ministério Público e à Fundação Renova, entidade sem fins lucrativos criada em 2016 e mantida pelas mineradoras Samarco e BHP. Entre as indagações, pedidos de informações sobre ações de vigilância em saúde, tratamento de doenças, estrutura dos reassentamentos, reparações ambientais, preservação do patrimônio cultural, indenizações e apoio psicológico aos atingidos e a participação deles nas negociações. Os deputados também aprovaram requerimentos sobre a renegociação da dívida do Estado com a União, tema em foco da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os projetos de lei que o governo encaminhou aqui para a Assembleia sobre o Propag, alguns deles estão extremamente vagos e genéricos, sem informações. Então, eu quero já fazer uma solicitação para que o governo agilize as informações, né? Ou o governo acha que nós vamos aprovar vendas irrestritas de imóveis, sem que nós saibamos quais imóveis o governo quer vender. Nós vamos deixar o governo alienar o Estado inteiro sem termos clareza do que ele está propondo. Além desses temas de destaque, a gente tem também as audiências e visitas de fiscalização que são permanentes. Essas audiências e visitas são feitas pelas comissões temáticas aqui da Casa. É uma forma de debater assuntos de interesse da sociedade e verificar de perto como estão funcionando os serviços prestados à população. A jornalista investigativa e fundadora da agência pública, Natália Viana, é a entrevistada do novo episódio do videocast Sem Protocolo, que vai ao ar às 8h30 da noite. No programa, ela comenta sobre os desafios da profissão e fala do livro O Vazamento, lançado por ela no ano passado, que conta como foi a experiência de ter participado do Wikileaks. Por que eu quis escrever esse livro? Eu quis escrever esse livro porque a gente está num período em que as pessoas perderam um pouco a fé no jornalismo. E atacar jornalista começou a ser uma coisa corriqueira e normal. Os jornalistas começaram a ser vistos como pessoas burocráticas, que representam poderes e etc. E esse livro mostra que não. Que tem muitos jornalistas que suam aí o coco e trabalham diuturnamente para expor violações de direitos humanos e crimes e etc. Que o jornalismo é uma coisa positiva para a sociedade, né? Nós estamos do lado do bem. Os vazamentos eles viraram uma coisa tradicional já no jornalismo investigativo, mas, por outro lado, ele também permitiu que as pessoas entendessem que elas poderiam influenciar na pauta jornalística. Então, ele também empoderou os cidadãos. Então, por isso que eu digo que é um marco muito importante no jornalismo. Ele mostrou que a digitalização ia deixar o processo jornalístico mais democrático, digamos. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento e também mais conteúdos aqui da TV, é só acessar o nosso portal, almg.gov.br. Estamos também nas redes sociais com notícias o tempo todo. Estamos no X e no Instagram. Eu te lembro que as nossas edições inéditas aqui do Jornal da Assembleia são sempre às 7 horas, terças, quartas e quintas. E eu espero você. Tchau!